Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no Grupo Espírita Caibar Schutel. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro, A Vida e Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos direto ao capítulo Instruções do Espírito, excursão de propaganda para a divulgação do cristianismo. Então vamos reler o que nós já lemos no encontro anterior, no capítulo 13, versículos 1 a 5 do Atos dos Apóstolos. Havia na igreja da Antioquia profetas e doutores: Barnabé, Simeão, que tinha por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse-lhes o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram, e lhes impuseram as mãos e os despediram. Eles, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e também tinham João como ajudante. Então vamos ver o que é que Caibar comenta a respeito deste Atos dos Apóstolos. A agremiação cristã de Antioquia, pelo que se nota, crescera de um modo notável, chegando a ter entre si muitos doutores e profetas. Então essa comunidade, na época, destacou-se, essa comunidade cristã de Antioquia. Tinha muitos doutores e profetas, pessoas gratas, já não se envergonhavam mais do nome de Jesus e pleiteavam um lugar na agremiação. Então já não tinham mais o receio de falar: eu sou cristão, eu sou cristão. Pessoas de boa índole, pessoas de uma forma geral, estavam procurando espontaneamente se aderir à sociedade cristã lá da Antioquia. Vemos, por exemplo, entre os cristãos de Antioquia, o irmão de leite, por isso que ele falou Colácio, de Herodes, fazia parte, irmão do rei Herodes, que fazia parte da comunidade de cristãos. E o próprio governador de Antioquia, o tetrarca, que também fazia parte. Foi numa das reuniões, as quais eram feitas com muito recato, com muita religiosidade, que o Espírito guia, o Espírito se manifestou, ordenando a escolha de Barnabé e Paulo para uma excursão de propagação do cristianismo que se deveria realizar sob sua direção. Então estes apóstolos, depois de receberem o testemunho do amor fraterno e da solidariedade de todos, que vieram um a um e puseram as mãos sobre eles, saíram e foram, começando pela Seleucia. Dali tomaram a embarcação, navegando para Chipre, e foram a Salamina, onde encontraram João, naturalmente João Marcos, que os auxiliou no trabalho espiritual que foi feito então ali em Chipre e Salamina. Então cumpre não esquecer que os apóstolos não obedeciam cegamente às ordens de terceiros, mas ouviam sempre a deliberação que se tomava dentro da agremiação, quando esta se achava sob a visível influência dos Espíritos. Então eles ouviam as orientações que vinham dos Espíritos. Não era simplesmente o Pedro que falava: vai, faça isso. Não, eles tinham por hábito ouvir uma manifestação espiritual.
para saber se confirmava ou não confirmava aquilo que estava sendo indicado. Todas as grandes resoluções foram tomadas pelo espírito-chefe daquela agremiação. Quem era o espírito-chefe da agremiação? Por exemplo, quem é o espírito-chefe da nossa agremiação aqui? Quem baixuta? Quem era o espírito-chefe daquela agremiação? Jesus. Ninguém menor do que Jesus. Então as igrejas antigamente não eram, como hoje, sinônimos de casas, edifícios erguidos para cultos. Igreja, na expressão evangélica, naquela época, era a reunião dos crentes, agindo cada um de acordo com seus dons espirituais. Imagine, uns estavam para cura, o outro para explanação, o outro para paz, enfim, cada um agia de acordo com seus dons. Se entendiam? Se entendiam. Por que se entendiam? Porque seguiam o chefe da agremiação, que se manifestava espiritualmente. Havia, naquela época, vaidade, orgulho, egoísmo? Sim, logicamente havia. Mas por que eram minoradas essas três chagas que corroem a humanidade terrivelmente até hoje? Porque as orientações vinham do chefe, vinham do apóstolo maior, que era Jesus. Na manifestação espiritual, eles tinham certeza do que tinham que fazer. Então, tinha dificuldades? Tinha, como todos nós temos até hoje. Principalmente porque era uma igreja que estava nascendo naquele momento. Ela não tinha as linhas definidas. Tinha-se que definir as linhas. Repito, Jesus, espiritualmente, através dos apóstolos, traçava essas linhas. Como ele dizia aqui, ó, como consta aqui. Porém, apresentavam, está aqui, ó. Disse-lhes o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo era o Espírito que se manifestava através de uma incorporação. Esse era o Espírito Santo. Alguma pergunta, algum comentário? Então nós vamos continuando, porque isso vai agregando um ao outro. Então o procônsul Sérgio Paulo e Elimas, o falso profeta, na sequência, dentro da expansão da divulgação do cristianismo, vem aqui o capítulo 13º, versículos 6 a 12, que nos dizem o seguinte: havendo então atravessado toda a ilha até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, mago, falso profeta, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um varão sensato, ou seja, um homem digno. Este, tendo chamado a Barnabé e a Saulo, mostrou o desejo de ouvir a palavra de Jesus. Mas Elimas, o mago, porque assim se interpreta o seu nome, que é o Bar-Jesus, opunha-se-lhe, procurando desviar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito de Deus, praticamente incorporado, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e toda a malícia, inimigo, quer dizer, Paulo olhando para o falso profeta, o Elimas. Ele disse então: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás tu de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora, eis a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda,
procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, acreditou, maravilhando-se da doutrina do Senhor. Então veja, foi um milagre que aconteceu, que Paulo... Não, não foi milagre. Simplesmente um fenômeno que ele mesmo conseguiu, com o apoio da espiritualidade, usando o seu ectoplasma, ele conseguiu bloquear a visão, como ele próprio, Paulo, tinha sido bloqueado na queda de Damasco, quando ele viu Jesus. Então vamos ver quais são os comentários que Karl Schutter vai fazer a respeito. Os falsos profetas, desde os tempos do cristianismo, se achavam espalhados por toda parte. Graças a Deus, hoje não tem mais falso profeta, né? O que mais existe, gente? É impressionante. Acabávamos de falar agora. Só ligar a televisão, a gente fica repleto de falsos profetas. João Evangelista, em sua primeira epístola, no capítulo 4, recomendava naquele tempo: não creais a todo espírito, mas provai os espíritos, se vêm eles de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. E hoje, mais do que nunca, porque nós estamos nos momentos de transição, no momento em que todos estão sendo chamados para dar o que tem de melhor dentro de si. E dado o nosso nível evolutivo, achando que nós não vamos morrer, que somos eternos na carne, o que é que a maioria de nós estamos dando? O que temos de pior? Tudo aquilo que nos gruda, que nos une, que nos ata, que nos liga à matéria. Por isso estamos repletos de falsos profetas. Neste capítulo dos Atos dos Apóstolos, vemos Paulo em luta com o falso profeta, que servia de barreira para que então o procônsul Sérgio recebesse o Evangelho. Todos os tempos tem havido falsos médiuns, como há até agora entre nós. Isso o Karl falando em 1933, 35. E hoje nós repetimos, no ano de 2014, a mesma coisa. Em todos os tempos tem havido os falsos médiuns, como até agora entre nós. É preciso que nos acautelemos contra esses magos de fancaria, que torcem o sentido da doutrina e procuram locupletar-se com as coisas santas, sem se incomodarem com o prejuízo espiritual que dão aos seus irmãos. Não nem aí. Levei vantagem, prejudiquei, o problema é seu. Eu estou acima de qualquer suspeita. Eu sou bom. Bom aonde? Fecha os olhos para ver o quanto é bom. Fecha. Na hora que fechar os olhos, vai ver o que é que o aguarda. Elimas sofreu uma merecida corrigenda, um castigo, entre aspas, que sem dúvida deveria concorrer para a sua regeneração futura. Saulo, cego pela descarga fluídica que recebeu na estrada de Damasco, recebeu depois a palavra de Jesus e as ordenações que lhes foram dadas, como novo apóstolo do cristianismo. O mesmo deve ter acontecido com Elimas. Não o sabemos porque muito diferente era a natureza de Saulo e a natureza de Elimas. Aquele era um homem de caráter, Saulo, sincero, leal, e se estava no erro, errava convencido de que estava fazendo tudo certo. Por isso Jesus, conhecendo o seu temperamento e a sua honradez, o escolheu como um vaso primoroso para levar a fé aos gentios. Já Elimas não. Está se vendo que era um indivíduo interesseiro, de má fé, sem caráter.
estava ali para levar vantagem a qualquer custo. Seja como for, a ação potente do Espírito se faz sentir e um mistificador não pôde mais embaraçar o caminho da verdade. Então, a partir daquele momento, ele não conseguiu mais enrolar o procônsul, ficou cego, e aí, então, Paulo conseguiu orientar e mostrar verdadeiramente o que era o Evangelho. O evangelista diz que caiu sobre os olhos de Elimas uma nuvem, uma névoa, e caiu também trevas, querendo significar que aqueles fluidos do Paulo, expedidos por ação magnética, naturalmente paralisaram a visão de Elimas. Este fenômeno concorreu muito para a conversão do procônsul, que logo após, como eu disse, recebeu o complemento da doutrina que o havia de salvar. Quantos de nós todos, não recebemos N oportunidades como esta que Elimas recebeu, ou como o procônsul ao ver o Elimas cego? Quantos de nós, ao receber essas oportunidades, nós não a desperdiçamos? Quantas vezes? Pois não, pode perguntar. O Sérgio teve dois testemunhos. Já para passar aí com o Estevão, né? Lá dentro do barco, isso, ele quase morreu, com a doença que todo mundo se afastou, só o Estevão cuidou dele, e mais essa aqui. Tem dúvida. E nós? Quantas oportunidades perdidas, meus amigos? Nós temos a todo momento oportunidades que são nos dadas pelo Cristo. E o que fazemos com elas? O que fazemos? Simplesmente somos na parábola do bom samaritano, somos o sacerdote. Olhamos do lado e vamos embora e largamos o necessitado no chão. Ou seja, deixamos a oportunidade de lado. Quantas oportunidades! Haja vista as milhares de reencarnações que nós já passamos por aqui. Quantas perdidas? Ficamos marcando passo, simplesmente marcando passo. Mas lembramos que estamos no momento de transição. Todos estão sendo chamados, como eu disse, para dar o que tem de melhor. E se não aproveitarmos a oportunidade, haverá choro e ranger de dentes. Perguntas, comentários? Pois não, Agostinho. Olha, olhando essa leitura, ouvindo essa leitura sua, comentando, a gente percebe o seguinte: naquela época as pessoas tinham mais facilidade em se tornar cristãos. Às vezes a pessoa não se aventurava um pouco mais devido ao rigor da lei dos judeus. Né? Mas hoje, a distância hoje das pessoas, por exemplo, você vai na Europa, Estados Unidos, vários países, China, não se fala em Deus, não se fala em caridade, não se fala em amor, é o dinheiro. Inclusive, eu vejo assim, até no Brasil, eu falei sobre alguns amigos, que o que vale mesmo é o dinheiro. Não é assim a palavra de Deus, como você está pregando aí, né? A gente vê a descrença das pessoas em relação à religiosidade profunda. E a humanidade teve várias oportunidades, vários profetas de verdade, né? Depois de Cristo, Chico Xavier, Mário Teresa, teve uma série de pessoas. Muitos. E as pessoas continuam com o coração duro, né? A gente vê no Brasil hoje, você vê tanta violência que às vezes você duvida da presença de Deus naquela pessoa.
Realmente esse extremo de violência mostra que nós estamos afastados, apartados de Deus. Por quê? Só olhar o universo, como eu digo sempre, olha aí, paz, amor, harmonia e equilíbrio. E nós agimos exatamente o oposto disso que está aí. Há trilhões de anos isso está em equilíbrio. Está aí. E nós queremos reinventar a roda quadrada e querer que ela gire redonda. Não tem chances. Não tem, é difícil. É por isso o próprio Cristo fez o comentário, né? Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, vamos observar o que está à nossa volta. Vamos ver, parar para pensar um pouquinho. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Onde eu me encaixo no universo? Eu vim aqui só para abaixar a cabeça, trabalhar, morrer, vou para o caixão e acabou. Não, não tem nada disso. Nós viemos com um propósito. Não viemos aqui passar férias, obviamente. Nós viemos tentar desenvolver toda aquela teoria que nós aprendemos do mundo espiritual. Deus, entidade suprema, a causa primária de tudo que existe no universo. Nós, o fragmento espiritual, quando fomos criados, viemos para aproveitar os pilares do universo que Deus criou, Deus, Espírito e matéria. Nós, como fragmento espiritual, viemos na matéria milhares de vezes, para que aqui possamos lapidar a nossa personalidade da matéria e o nosso espírito no mundo espiritual, para que nos tornemos, como está o universo, repleto de paz, amor, harmonia e equilíbrio. Para quê? Para que um dia estejamos junto ao Pai, como eu digo sempre, em estado de beatitude e adoração. Medo, engano, isso não existe. O universo está em contínua e constante expansão. Deus cria a todo momento novos fragmentos espirituais. E nós vamos ter que ajudá-lo um dia. Nós vamos, como nosso irmão mais velho, o Cristo, assumir um compromisso de tomar conta de um planeta. Quando? Não interessa. Tempo e espaço não existe no mundo espiritual. Então, vamos ficar preocupados com o tempo? Vamos praticar paz, amor, harmonia e equilíbrio, como ensinou o Cristo. Amor a Deus e amor ao próximo. Se assim fizermos, nós rapidamente sairemos aqui da matéria. Enquanto não fizermos isso, continuaremos apegados e fazendo coisas erradas. Daí, achando que somos eternos na matéria, prejudicando, matando, dando prejuízo, e achando que está tudo numa boa. Eu sou dono, eu sou um político que passo a perna em todo mundo e eu estou numa boa. Cara, vamos ver o que acontece, aguardar para ver. Não é verdade, não vão levar vantagem em nada. O próprio Marechal Deodoro da Fonseca, alguns 2, 3 anos atrás, numa manifestação espiritual, ele disse que todo esse dinheiro desviado pelos políticos, nenhum deles ia pôr a mão nesse dinheiro. Então não adianta, meus amigos, não adianta queremos ficarmos aqui achando, com ilações, não, nós vamos, não tem. O caminho é um só, não tem atalho. Perguntas, comentários, vamos lá? Luiz, acho que está muito massa. Está bom. Alguma pergunta, algum comentário? Então vamos continuar. Então vamos ver o discurso de Paulo lá em Antioquia. Tendo Paulo e seus companheiros navegado de Pafos, foram a Perga, na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, passando de Perga, foram a Antioquia,
da Pisídia. E entrando na sinagoga no dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram-lhes dizer: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, dizei. Então nós vamos ver aqui o que é que o Carbar comenta a respeito disso. Então, após o trabalho efetuado lá em Pafos, Barnabé e Paulo seguiram para Perga, na Panfilha. João Marcos partiu para Jerusalém. De Perga, os apóstolos se dirigiam para Antioquia da Pisídia. Foi aí que Paulo fez o seu grande discurso, com narrativas históricas colhidas no Antigo Testamento. Os chefes da sinagoga, então, foram os primeiros a oferecer a palavra aos apóstolos, como disse aqui no Atos dos Apóstolos, para que eles fizessem uma exortação ao povo. Foi quando Paulo, erguendo-se dentre eles, começou o seu discurso, que está aqui no capítulo 13, como nós estamos vendo, versículos 17 a 41. E o Carbar vai transcrever para nós agora. Eu vou ler exatamente o que está no Atos dos Apóstolos. Disse Paulo: israelitas, e vós que temais a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou a este povo no tempo em que habitou a terra do Egito, donde os tirou com o braço excelso, e suportou-lhes os maus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança durante cerca de 45 anos. Depois disto, deu-lhes juízes até a era do profeta Samuel. Em seguida, eles pediram rei, e Deus, por 40 anos, lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, como rei. E tendo deposto a Saul, lhes levantou a Davi como rei, ao qual também, dando testemunhos, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará todas as minhas vontades. Da descendência de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado, antes da vinda de Jesus, o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João completava a sua carreira, dizia: eu não sou o que vós supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e os que entre vós temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois aqueles que habitavam em Jerusalém e os seus magistrados, não conhecendo a Jesus, nem o ensino dos profetas, que se lê em cada sábado, condenando-o, cumpriram as profecias. E continua Paulo: e se bem que não achassem causa alguma de morte, pediram a Pilatos que o fizesse morrer. Quando tiveram cumprido tudo o que dele estava escrito, tirando-o da cruz, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele foi visto muitos dias por aqueles que com ele subiram da Galiléia a Jerusalém,
os quais agora são as suas testemunhas para com o povo. Nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nossos filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei. E o que ressuscitou dentre os mortos para nunca mais tornar à corrupção. Ele o disse dessa maneira: Dar-vos-ei as santas e firmes coisas prometidas a Davi. Pelo que também diz o outro salmo: Não permitirás que o teu santo experimente a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu termo, servido ao conselho de Deus, adormeceu e foi reunido a seus pais, e experimentou corrupção. Porém, aquele que Deus ressuscitou dentre os mortos, não experimentou corrupção. Seja-vos, pois, notório, irmãos, que por Jesus se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo aquilo de que não pudestes ser justificado pela lei de Moisés, por Jesus é justificado tudo aquilo que crê. Guardai-vos, pois, de que não venha sobre vós o que foi dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai e desaparecei, porque eu faço uma obra nos nossos dias, obra que, de modo algum, crereis, ainda que alguém vô-lo refira. Diz-nos Lucas que o discurso de Paulo foi tão bem recebido que todos pediram aos apóstolos que a palavra fosse novamente repetida no sábado seguinte. Naquele momento, em função do que falou Paulo, houve muitas conversões de judeus e novos prosélitos, ou seja, novos adeptos ao cristianismo, se tornaram devotos, que seguiram a Paulo e Barnabé, que lhes persuadiram a persistir, a perseverar na graça de Deus. Então vejam, meus amigos e amigas, toda essa maravilha aqui que Paulo disse, nada mais fez do que repetir tudo que nós já estamos vendo há muito tempo, já estamos esmiuçando, estamos cansados de rever, de falar, declamar, de contar, ou seja, toda a obra, todo o trabalho de Jesus. Eu pergunto a todos, internautas, companheiros aqui presentes, assimilamos os ensinamentos do Cristo? Pusemos em prática? Estamos pondo em prática hoje? Ou estamos fazendo ouvidos moucos? Faz de conta que não é comigo. Deixa para lá, pois eu penso. Vamos tocando do jeito que está, para ver como é que fica. Como é que estamos hoje? Pergunto mais uma coisa: todo esse esforço, todo esse labor do Mestre, dos profetas, de todos que vieram depois do Cristo, até a doutrina espírita, que aqui veio nos trazer o complemento de tudo isso, veio trazer luz, estamos assimilando? Estamos realmente colocando em prática? Ou continuamos, como sempre, nas vidas anteriores? Marcadores de ponto, vou para a igreja, oi gente, estou aqui, tchau, vou embora, oi gente, estou aqui. Ou nós mudamos, ou preparamos a nossa matula para uma ida àquilo, a um planeta primitivo. Tá bom, meus amigos? Era isso que eu tinha que passar para vocês. Alguma pergunta, algum comentário? É gostoso quando vocês perguntam e é gostoso quando vocês acrescentam coisas para nós debatermos. Porque se eu ficar sempre só lendo, falando, vocês vão dormir. Por mais que eu consiga, às vezes, até falar alto para acordar. Alguma pergunta, algum comentário? Vamos lá. Nada?
Então, aconselho a todos, em casa, lá no recanto do lar, pegar os livros e continuar a leitura. Porque sem instrução não há elevação. E fora da caridade não há salvação, ou seja, não há elevação espiritual. Muito obrigado a todos e até o próximo encontro.